Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos à minha casa. Estou aqui no meu gabinete da minha casa, hoje feriado, gravando aqui para vocês e principalmente este assunto, até eu acho que foi conveniente assim gravar num ambiente diferente, porque eu queria realmente falar com vocês sobre, cara, nosso canal aqui versa sobre logística, transporte, supply chain. A gente se tornou aí uma referência mundial, né? O canal é a maior referência mundial aí em conteúdo. Tem uma audiência maravilhosa aí que vocês nos dão. Muito legal. E tenho relativamente assim sido cobrado por uma posição. Menchique, eu recebo muitas dessas perguntas assim. O que é melhor para nós, seres logísticos? O governo do Lula ou o governo Bolsonaro? O que é melhor para nós? O liberal, a esquerda ou a direita? Para que lado vai? E achei importante, então, eu fazer a minha reflexão sobre isso, né? E tem alguns dados assim importantes. Inclusive, eu postei isso no nosso Instagram, @serlogístico_oficial. Se você, eu posto muitas informações assim, mais dados assim publicados, né? Que pode ser uma fonte de consulta interessante. Se vocês quiserem nos seguir lá, seria bem legal. Eu agradeceria muito. Não vai ser um Instagram sei lá, para você se divertir, mas para você estudar, para você aprofundar o conhecimento lá, sem dúvida nenhuma vai te ajudar. Então eu refleti no conteúdo, dei uma pesquisada, inclusive busquei muitas fontes que eu busquei e consegui informação de forma clara, até realmente foram insights do PT. É bem interessante isso, tá? E aí, cara, obviamente aí esse conteúdo é a minha opinião, pessoal. Espero que não ofenda ninguém. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é, de forma racional, pensar com vocês sobre o que é melhor para nós que atuamos dentro da área de logística, que, cara, envolve aí varejo. É pura logística, distribuidores, pura logística, a indústria que tem matéria-prima, importação, exportação e assim por diante. Toda uma cadeia assim, cara, com quem a gente conversa aqui. E, portanto, esse assunto realmente eu sei que está super polarizado, todo mundo só se fala isso, né? E o nós contra eles, e tem essa questão toda. Então, eu não estou entrando nesse mérito, assim, de nós contra eles, não, nem de um lado nem de outro. Eu quero aqui analisar friamente a minha tomada de decisão, pensando o que é melhor para a logística do Brasil. E o interessante é o seguinte, quando eu comecei a avaliar assim, quem foram os principais, assim, os melhores ministros da economia que a gente já teve notícia, assim, né? E eu veio assim, estudando sobre esse assunto, vieram dois ministros da economia. O Fernando Henrique, antes da gestão do Lula, né? Antes da gestão do PT, como ministro da Economia, tá? Então, ele como ministro da Economia foi tão bem, porque foi ele que criou a moeda, o real, né? Estabilizou a economia brasileira, é um legado que ele entregou para nós aqui pro resto da vida, né? Se tornou presidente depois disso e depois entrou o Lula como presidente. E eu me lembro do Fernando Henrique como ministro da Economia. E o segundo melhor ministro que eu me lembro é justamente o Guedes na gestão aí do Bolsonaro. Que apesar de toda essa dificuldade que foi, essa crise, essa loucura dessa crise sanitária, o Brasil é o país que está saindo melhor. Isso é um fato. Então o nosso PIB foi revisado para cima em torno de
quase 3%. O PIB para o Brasil, veja que loucura, maior que o PIB da China, maior que o PIB da Europa, maior que o PIB dos Estados Unidos, cara. Eu estou vendo isso acontecer na minha geração, Brasil despontando aí e com inflação menor, portanto, para 2023, eu estou super otimista. Tenho certeza que o Brasil tem tudo para decolar. Isso no aspecto econômico. E aí, quando eu fiz a mesma reflexão como ministro da infraestrutura, cara, o Tarcísio foi o ministro da infraestrutura. Eu não sei se vocês me acompanham há bastante tempo aqui. Cara, fizemos de tudo para conseguir fazer uma entrevista com o ministro Tarcísio. E quando a gente estava articulando isso, ele já sabia que iria sair queria sair do ministério para ir para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Então ele estava com a agenda super complicada e não conseguimos, cara. A gente falou com muita gente, a gente articulou. Olha, eu gastei horas no telefone articulando isso, não consegui falar com esse rapaz, mas quem sabe um dia aí, né? Porque, cara, eu fui o melhor ministro que a gente já teve, assim. E por que ele foi o melhor ministro? Porque ele não tinha dinheiro. É tipo um clube de futebol, cara. Pô, eu me envolvo bastante com o meu time, eu torço pro Internacional, né? E, cara, porra, o Internacional, time com dinheiro é fácil. O lance todo é conseguir trabalhar sem dinheiro. Como é que tá aí? Tu tem que ser criativo, tu tem que ir na base, tem que desenvolver jogador, tu não tem dinheiro para sair comprando nome grande. Tu tem que desenvolver e vender e ganhar dinheiro e assim trazer a torcida pro teu lado. Então, o Tarcísio, cara, de uma forma muito planejada, foi isso que ele fez. Porque como teve a crise sanitária e que consumiu muitos recursos, obviamente, o que tu vai fazer? Vai construir estrada ou vai botar hospital? Botar hospital, vai botar infraestrutura para atuar na crise sanitária. Então, obviamente, outras rúbricas, né, como a da infraestrutura, perdeu dinheiro e teve pouco dinheiro para investir. E o que eles fizeram? Pegaram obras inacabadas, que não estavam conclusas, porque é muito mais fácil de finalizar a obra do que começar uma do zero. E eles foram acabando obras, isso que é muito legal, independente de quem começou a obra, não interessa. Interessa cara, eu tenho pouco dinheiro, tenho uma obra aqui, posso acabar ela e isso vai gerar resultados. E com o mensalão, com toda a Lava Jato, a gente sabe, né, que o escândalo da Lava Jato estava lá na Petrobras, estava em várias estatais, mas Votorantim, as empresas de infraestrutura estavam visceralmente conectadas com esse negócio. Então, obviamente, a fatia desses caras também saiu dos investimentos, né? Então, isso eu estou falando que é coisa pública, né? Todo mundo viu isso, o Brasil, o mundo inteiro viu isso. E aí, o que é a boa notícia? É que ele conseguiu finalizar várias obras, inúmeras obras, mas mais do que isso, que eu acho que é um marco, foi que ele conseguiu fazer concessões. Então isso é muito importante. Eu sei que às vezes aqui pode ser um pouco chato o assunto, porque ele é mais técnico, mas fica comigo, cara, é muito importante que a gente entenda isso. A concessão é o seguinte: eu sou o Estado, né? Eu sou o governo brasileiro, sou o Tarcísio lá, o ministro da infraestrutura. Eu não tenho dinheiro. E eu preciso aumentar as linhas férreas, que o Brasil, por incrível que pareça, desde lá do século passado, quando a gente começou com as linhas férreas, hoje a gente tinha menos quilômetros de linhas férreas, porque elas foram apodrecendo, foram estragando e foi diminuindo as linhas férreas. O que ele fez? Pô, eu não tenho dinheiro para construir linha férrea, porque é um investimento caro. Porque eu tenho que pegar a terra, eu tenho que alocar aquela área, eu estou cortando aquela área no meio, é bem difícil construir, a manutenção é bem mais tranquila. Então o que eles fizeram? Foram lá e fizeram um investimento de concessão, ou seja, eu não tenho dinheiro para investir, vamos fazer o seguinte: eu vou leiloar o direito de alguma concessionária construir aquela estrada e eu dou o direito dela explorar essa ferrovia ou essa rodovia por X anos. Então,
Como é que ele vai explorar? Ele vai vender aquela ferrovia, o transporte daquela ferrovia, vai faturar e vai pagar para o governo a concessão. Então isso é muito legal, isso gera uma receita para o Ministério da Infraestruturas. Então ele fez isso, ele teve e eu acho que ele deve ser um puta negociador, porque imagina o pepino que é tu conseguir fazer isso no Brasil. Porque tem o TCU, tem todos os órgãos regulamentares, vindo de uma lava-jato, todo mundo muito com medo, né? De botar a mão nesse tipo de coisa. Então eu presumo, assim, né? Eu não conheço o Tarcísio, mas com as pessoas que eu conversei, o cara deve ser um hábil negociador que conseguiu trazer iniciativa privada, deu segurança para o investimento, trouxe gente que quisesse comprar e foi lá na B3, na Bolsa de Valores, e leiloou esse negócio, gerando então receitas para o governo federal, que também vai ser reinvestida, né, de alguma forma. E essas concessões que foram acontecendo, ela não deu muito resultado ainda. Vejam bem. Então todo mundo do setor de logística sabe o nome do ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio, e sabe que foi um bom resultado. Então, inclusive, eu fiz a pesquisa no Instagram e deu aqui, cara, deu assim, 85%, eu não estou com ela fechada ainda, que o ministro Tarcísio foi um ministro que deu muito resultado. E a maioria nem sabe que o resultado vai vir até 2030, porque essas construções estão em construção, estão sendo entregues e deve chegar com o modal ferroviário dentro da matriz modal brasileira acima de 30% até 2030. Ou seja, botando mais grãos, mais agronegócio para dentro das ferrovias, o que é importantíssimo, porque o agronegócio é baixo valor agregado, muito volume, não pode ser transportado por caminhão, tem que ser transportado na longa distância por ferrovias. Então tem vários conteúdos aqui dentro do canal e que explicam sobre isso, fala sobre a matriz modal brasileira, que ela tem uma disfunção e tal, e o Tarcísio conseguiu efetivar isso. Então a gente tem muito a ter benefícios por isso. E aí, cara, eu trouxe esse gráfico aqui. O Thiago está botando aí na melhor lugar que ele conseguir botar aqui para nós o gráfico, que é uma fonte, inclusive, do próprio PT, que mostra os investimentos. Então vejam que na gestão do Bolsonaro, ele investiu menos grana e entregou mais resultados. Isso é que é a grande sacada que o ministro Tarcísio teve, né? E o ministro Tarcísio, isso é outra coisa que eu particularmente acho muito importante. Ele é um ministro que ele era um ministro técnico, ele já atuava no ministério e ele foi indicação técnica. Portanto, o Bolsonaro nem conhecia o Tarcísio. Então, e no meu entendimento tem que ser assim, eu tenho que pegar gente do meio para botar nesses cargos, porque são cargos técnicos, né? Não são cargos políticos. Não posso pegar e botar um cargo político para administrar o Banco do Brasil, não posso pegar um cargo político e botar para administrar a Petrobras, não posso pegar um cargo político e botar dentro dos nossos Correios, ou mesmo no Ministério da Infraestrutura, porque é coisa muito técnica, né, cara? Então, na minha avaliação, e eu fui bem criterioso aqui, sem dúvida nenhuma, o trabalho que foi feito na gestão do Bolsonaro com o ministro Tarcísio foi melhor para nós. Tem um outro fator que talvez poucos levem em consideração e eu acho que é um dos fatores mais importantes. Por exemplo, a Bolsa de Valores bombou na segunda-feira depois que ficou claro que o Senado brasileiro e a Câmara de Deputados Federais são liberais, são esquerda, né? E aí talvez vocês estejam perguntando assim, tá, mas Vinci, o que tem a ver com logística a Bolsa? É que dentro da parte de investimentos de renda variável, existe um negócio chamado fundos de investimento imobiliários. Por exemplo, a grande maioria dos principais marketplaces, como via Mercado Livre, via Varejo, tá me faltando uma aqui, Americanas, B2W, né, Casas Bahia e tal, Magalu, esses caras, eles não constroem seus depósitos, eles vão para um fundo de investimentos imobiliários que tem grana, vai lá, monta o projeto. Então eu já falei aqui das lojas Renner. Então o CD que a loja Renner inaugurou recentemente, ele foi construído sob medida, né, built to suit,
for lá para o fundo, constrói um depósito para mim, assim, 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 eu vou pagar o aluguel durante 20 anos e o investimento é de um fundo de investimentos. Então, isso também fomenta o crescimento da logística, porque as empresas não precisam tirar capital do bolso para botar nos seus investimentos. Então, a bolsa, para nós, também, cara, é muito importante que a gente fale aqui sobre os fundos imobiliários, e eu ando até pensando em falar um pouco mais sobre isso, para mostrar para vocês quais são os fundos imobiliários que fizeram os investimentos, para quais empresas e como é que funciona esse negócio, porque isso fomenta mais negócios para nós, seres logísticos, gerando mais emprego e assim por diante. Então, até essa abordagem mais econômica, mais financeira, estou mostrando para vocês que até nesse aspecto a gestão bolsonarista ela ajudaria a gestão da direita liberal, que é voltada para um Estado menor e mais empresas, pagando salários, gerando emprego e assim por diante, é fundamental para nós e é disso que a gente precisa, na minha singela opinião, baseado em tudo que eu já vi na minha vida. E olha, cara, eu já vi coisa na minha vida, coisa boa e coisa ruim, e acho que a gente tem uma coisa boa na mão e não gostaria que a gente perdesse esse embalo, porque 2023 eu estou acreditando, estou muito animado em termos de negócios, que a logística do Brasil vai continuar se desenvolvendo. Disse já para vocês aqui várias vezes aqui no canal que na minha vida eu nunca vi a logística tão pujante como eu vi 2021, não vou nem dizer 2020, porque 2020 a gente estava ali para que lado vai, mas 2021, 2022, todas as empresas que são fornecedores para a logística brasileira, para as empresas, né? Eu tenho visto crescendo. Então eu tenho convicção do que eu estou falando, de que para nós é melhor a direita vencer essas eleições. E estão aqui os meus motivos. Espero que vocês respeitem a minha opinião. E quem concordar comigo, reforça ali. Quem achar que esqueci de alguma coisa, por favor, tragam aqui. E eu queria ainda lembrar para vocês, nos seus comentários aqui, né? Eu também vou pedir para vocês encarecidamente, por favor, não criem nenhum tipo de discussão aqui no chat. Eu queria que vocês fossem construtivos. Porque, por exemplo, eu me lembro muito assim do tapa-buraco da gestão do PT, né? Eu nem tenho certeza se foi no Lula ou foi na Dilma, mas eu vinha muito com esse trabalho de tapa-buraco. O tapa-buraco, cara, ele não dura. Porque o buraco todo ano tem que tapar buraco, cara. Não pode ser, não. Nosso projeto. E aí tu vai ver o seguinte: qual é o projeto de infraestrutura do PT? Não tem, cara. Eles não estão nos mostrando nada. A gente não sabe. Eu não sei nem quem vai ser o ministro. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação. Então eles também não se ajudam, né? Do tipo, pô, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o ministro vai ser esse. Essa é a nossa estratégia. Não tem, cara. Então, mais uma vez, eu tô preocupado com o teu emprego, com o meu emprego. Então eu tô vendo o seguinte: quem é que eu sei o que tá acontecendo? Sei como é que vai agir. Eu sei, da direita, tá? Então, por favor, queria muito ver os seus comentários construtivos para ver aqui o que vocês acham do nosso vídeo, e espero que tenha ajudado vocês a enxergar com mais clareza essa coisa tão importante, o exercício do teu direito civil do voto. Um beijo a todos, era isso por hoje, um grande abraço.